Nessa aula, nós estudaremos os conectivos, que são compostos por duas classes gramaticais, responsáveis por ligar orações ou termos dentro de uma mesma oração. Então, um desses conectivos é a preposição, que estabelece uma relação entre termos dentro de uma mesma oração, como aqui. Preciso de você. Tenho uma única oração, né? E a preposição de fazendo a ligação entre esses dois termos. Então, essa é a função da preposição. Já a conjunção tem a função de ligar orações. E ela pode ser coordenativa ou subordinativa. As conjunções coordenativas possuem 5 subdivisões. Elas podem ser aditivas, ou seja, indicar uma adição de termos, né? Então, exemplos de conjunções coordenativas aditivas são e, nem, né? Quando for algo negativo, né? Eu utilizo o nem. Temos também as conjunções coordenativas adversativas, que, como o próprio nome diz, indicam uma adversidade, uma oposição, né? Como é o caso de mas, de porém. As coordenativas alternativas, né? Que indicam aí uma alternância ou alternativa, como é o caso de ou, quer, seja, né? Conclusivas, portanto, desse modo, sendo assim, e explicativas, porque, pois, né? Então, lembrando que as conjunções coordenativas, elas vão ligar orações coordenadas, né? Que são aquelas orações independentes entre si. Já as conjunções subordinativas ligam orações subordinadas, né? Que dependem uma da outra. E elas podem assumir o valor de subordinativa integrante, que é quando essa conjunção estiver presente numa oração subordinada substantiva, ou seja, aquela que tem valor de substantivo em relação à oração principal. Por exemplo, é fundamental que você compareça. Esse que você compareça tem função de substantivo da primeira oração, é fundamental. Então, ela está sendo iniciada pela conjunção que aqui no caso é uma conjunção integrante. Então, reforçando, né? As conjunções subordinativas, elas podem ser integrantes ou adverbiais. Quando forem integrantes, iniciarão uma oração subordinada substantiva. Quando forem adverbiais, como o próprio nome diz, iniciarão orações subordinadas adverbiais e possuirão aí valor de advérbio, né, dentro dessa oração. E elas possuem 9 subdivisões. Posso ter uma conjunção subordinativa adverbial causal, né, indicando a causa de alguma coisa que aconteceu na oração principal, como é o caso de porque, já que, né, indicando causa. Pode ser concessiva, né, indicando um fato contrário ao que está presente na oração principal, porém sem anulá-lo. Apesar de serem contrários, eles coexistem, como é o caso da conjunção embora, por exemplo, né? Embora tenha acordado tarde, chegou ao trabalho no horário certo. Então, são dois fatos contrários, mas que coexistiram. Então, um exemplo de conjunção concessiva é o embora. As conjunções subordinativas condicionais, né, que expressam condição, como é o caso, por exemplo, de contanto, se. As conformativas, né, que indicam uma relação de conformidade, como a própria conjunção conforme, segundo. Final, que indicam finalidade, né, a fim de que, para que. Conjunção subordinativa adverbial proporcional,
que estabelece aí uma relação de proporção, né? Como é o caso de à medida que, à proporção que. Temporal, indicando tempo, né? Quando, enquanto. Comparativa, indicando comparação, como é o caso de como, tanto que. Comparativa, aliás, consecutiva, né? Finalizando, que é o caso de modo que, por exemplo, né? Que indica uma consequência. Choveu muito de modo que me atrasei. É a consequência do que aconteceu na oração principal. Então, esses aqui são os conectivos, né? Subdivididos em preposição, que liga termos dentro de uma mesma oração, e conjunção, que liga orações diferentes. Pessoal, vamos agora à nossa revisão do módulo de figuras de linguagem. Lembrando que as figuras de linguagem pertencem ao campo conotativo das palavras, né? Então, é a utilização de palavras em seu sentido figurado, como o próprio nome sugere. E essas figuras se subdividem em figuras de harmonia, construção, pensamento e palavras. E começando pelas figuras de harmonia, são aquelas que têm a ver com o ritmo, com o som que nós esperamos dar para o nosso texto, para o nosso poema. E as figuras de harmonia são a onomatopeia, que é justamente a reprodução de sons, a imitação de sons, né? Como, por exemplo, o tic-tac do relógio. Já a assonância é a repetição de sons vocálicos num texto ou num verso, enquanto que a aliteração é a repetição de sons consonantais. Já a paronomásia é a utilização de palavras parônimas, aquelas que têm grafia ou som parecido ou igual, né? Então, por exemplo, a vela, que pode ser a vela do barco, pode ser o objeto vela, né, que a gente acende, ou pode ser o verbo velar. Então, quando utilizamos num mesmo trecho palavras parônimas, temos uma paronomásia. Já em relação às figuras de construção, são aquelas ligadas à estrutura do poema ou do texto. Temos a anáfora, que é a repetição de palavras ou expressões no início de frases ou versos. Já o anacoluto é quando há uma quebra de sequência no nosso verso, na nossa frase, como por exemplo, o único desejo deles era amar. Ok, daí eu faço uma quebra de sequência e transformo em eles, seu único desejo era amar. Então eu trouxe, né, o pronome para o início, coloquei uma vírgula e fiz uma quebra de sequência. A gente até percebe essa quebra pela pausa da vírgula. Quando isso acontece, visando enfatizar determinado termo, né, no caso o eles, nós temos um anacoluto. Já o polissíndeto é semelhante à anáfora, mas é a repetição de conectivos, e não necessariamente apenas no início de um verso, pode ser no meio do verso também. Por exemplo, a conjunção e, quando utilizamos diversas vezes no mesmo verso ou frase o conectivo e, nós teremos um polissíndeto. Já o pleonasmo é a repetição de uma palavra, né? Por exemplo, choveu uma chuva muito forte.
né? Esse choveu uma chuva é um pleonasmo, houve uma repetição aparentemente desnecessária, né? Afinal, se choveu, era uma chuva. Mas na literatura, esses pleonasmos são utilizados para dar ênfase em determinada ideia, né? No caso, a ação de chover. Cuidado para não confundir com o pleonasmo vicioso, que é aquele vício de linguagem, como sair para fora, entrar para dentro, né? Já a elipse trata da omissão de algum termo que fique subentendido dentro de uma frase ou verso, enquanto que o zeugma é parecido. Também há uma omissão de um termo, porém esse termo já foi citado anteriormente, numa oração anterior, num verso anterior, então há essa omissão até para contribuir com a coesão do texto ou do poema. O hipérbato trata da inversão da ordem das palavras dentro de uma frase. Então, esse hipérbato, em vez de eu ter, por exemplo, sujeito, predicado, né? Eu coloco o predicado lá no começo, o sujeito vai para o final. Então, a inversão da ordem natural das palavras dentro de uma frase ou verso. E, por fim, o quiasmo, que trata do cruzamento de expressões. Então, eu tenho, por exemplo, onde nasci, morri. Onde morri, existo. Então, se a gente escrever isso, né, nós veremos o morri no primeiro verso lá no finalzinho e no segundo verso estando no meio. E daí há esse cruzamento das palavras, né? Num verso ela apareceu numa posição, no outro verso a mesma palavra ou ideia semelhante apareceu numa posição diferente. Quando há esse cruzamento, quiasmo. Já as figuras de pensamento são justamente aquelas que estimulam nossas ideias, nossos pensamentos, como o próprio nome diz. E nós temos a antítese, que é a utilização de antônimos, né? De palavras opostas, como bem e mal, sol e chuva, frio e calor, enfim. Já o paradoxo também é uma utilização de termos opostos, porém que geram uma ideia um pouco absurda, um pouco contraditória, né? Como, por exemplo, aquele sol gelado do inverno, né? Ué, sol gelado? Estranho, né? Fica meio que inconcebível. Como que um sol pode ser gelado? Mas muitas vezes a gente utiliza essa expressão para demonstrar que, apesar de estar sol, estava frio, né? É um paradoxo. A ironia, que é quando dizemos, né, o contrário do que realmente queremos dizer. A ironia, ela é muito utilizada em charges, em tirinhas, em textos humorísticos, e muitas vezes ela depende de um contexto para ser entendida, depende da entonação do falante, nem sempre ela é reconhecida se nós utilizamos frases soltas para representá-la. A apóstrofe é uma invocação, um chamamento, né? Então, quando utilizamos um vocativo, como é muito comum em Castro Alves, por exemplo, quando estudamos o romantismo, quando utilizamos esses vocativos dentro do nosso texto, temos uma apóstrofe. A hipérbole trata do exagero, né? Nossa, já te falei isso 1 milhão de vezes. Quando exageramos uma expressão, uma ideia, temos hipérbole. A gradação é a utilização de termos em ascendência ou descendência. Então, termos que dão a ideia de uma continuidade crescente ou decrescente. Termos gradativos, portanto. E a prosopopeia, também chamada de personificação, quando atribuímos características humanas a seres inanimados ou a seres não humanos, como por exemplo animais, né? Então, consiste, portanto, numa prosopopeia que vocês também vão encontrar no vestibular como personificação. É mais comum, inclusive, aparecer como personificação. Já em relação às figuras de palavras, são aquelas que brincam com o sentido das palavras, que apresentam um desvio nesse sentido. E daí nós temos a comparação, que é quando, né, como o próprio nome diz, comparamos dois objetos, dois seres, utilizando termos comparativos, que é o caso do como, do tal qual, né? Então, comparação. E a metáfora, semelhante à comparação, porém, sem esse termo comparativo. Então, hoje ela está brava como uma onça, hoje ela está uma onça, né? Eu fiz uma comparação, porém, não utilizei o conectivo como.
Daí temos uma metáfora. E no caso da alegoria, nós temos uma sucessão de metáforas. Então, imaginemos um poema em que vários versos vão construindo toda uma ideia com base numa metáfora. Nem apenas um poema, mas também um texto, né? Quando ele é todo construído com base numa metáfora. Então, temos, no caso, textos ou poemas alegóricos. O eufemismo, que trata da suavização de uma ideia, de um comunicado, né? Por exemplo, a gente vai passar a triste notícia de que alguém morreu, a gente diz, nossa, fulano partiu dessa para melhor, né? Então nós tentamos suavizar uma mensagem aparentemente pesada ou negativa, utilizando um eufemismo. A sinestesia, que trata da mistura de sentidos, né? Então, se numa mesma frase, num mesmo verso, nós mesclamos sentidos que dão a ideia de visão, de olfato, de paladar, enfim, estamos usando uma sinestesia. Já a catacrese, né, que tem a ver com a utilização de palavras no lugar de outras. Então, quando a gente diz, por exemplo, maçã do rosto, né? A gente chama o rosto, essa partezinha, de maçã, porque nós não temos uma palavra mais apropriada para aquilo, né? Então, temos a bochecha e a maçã do rosto. Temos, no caso, uma catacrese. No caso de embarcar num avião, visto que a palavra embarcar, né, vem de justamente embarcação, de barco, né? Mas, na falta de uma palavra mais apropriada para se referir a quando entramos no avião, no ônibus, num carro, enfim, usamos embarcar para tudo. No caso, também, uma catacrese. E, por fim, a metonímia, a antonomásia e a perífrase, que são semelhantes. As três tratam de substituições, de utilização de uma palavra no lugar da outra que lhe faça referência. Como é o caso da metonímia, a gente vai no mercado e compra Bombril, por exemplo. Não, a gente não está comprando o Bombril porque o Bombril é a marca. A gente está comprando a palha de aço. Mas a partir do momento que usamos o nome da marca substituindo o nome do produto, temos uma metonímia. Quanto à antonomásia, é a mesma coisa, porém ligada a nomes próprios, né? Então, Castro Alves, eu utilizo o poeta dos escravos, que é uma expressão que lhe faz referência, né? Então, a antonomásia é uma metonímia utilizada para nomes próprios. E, por fim, a perífrase. Esse peri aqui dá a ideia de perímetro, né? De volta. Seria falar com rodeios, né? Então, em vez de eu utilizar uma única palavra para designar algo, eu uso um grupo de palavras. Por exemplo, a Copa do Mundo foi no país do futebol. Então, em vez de a gente falar Brasil, a gente usa esse conjunto de palavras que faz referência a Brasil para simbolizar. No caso, então, utilizamos uma perífrase. Essa, então, pessoal, foi a nossa revisão do módulo de figuras de linguagem. Pessoal, vamos à revisão do nosso módulo de recursos de coesão textual, pronome. Vamos lembrar então que o pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome na frase, né? Portanto, geralmente um substantivo. E por isso o pronome se subdivide em pronome substantivo, justamente quando substitui esse substantivo, ou pronome adjetivo, quando acompanha o substantivo.
E dentro dos pronomes substantivos estão os pronomes pessoais, que podem ser do caso reto, quando ocupam o lugar do sujeito na oração, ou do caso oblíquo, quando atuam como complemento. E quando são do caso oblíquo, quando realmente um pronome. Pessoal, vamos à revisão do nosso módulo de recursos de coesão textual, pronome. Vamos lembrar então que o pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome na frase, né? Portanto, geralmente um substantivo. E por isso, o pronome se subdivide em pronome substantivo, justamente quando substitui esse substantivo, ou pronome adjetivo, quando acompanha o substantivo. E dentro dos pronomes substantivos estão os pronomes pessoais, que podem ser do caso reto, quando ocupam o lugar do sujeito na oração, ou do caso oblíquo, quando atuam como complemento. E quando são do caso oblíquo, eles ainda se subdividem em tônicos, quando fazem essa complementação por meio de preposição, ou átonos, quando fazem essa complementação sem o auxílio de preposição. E em relação aos pronomes oblíquos átonos, nós estudamos também a colocação pronominal, que é justamente a posição que esses pronomes oblíquos átonos vão obter no discurso, estando antes do verbo, indicando uma próclise, no meio do verbo, indicando uma mesóclise, ou depois do verbo, indicando uma ênclise. E aqui dentro dos pronomes pessoais também estão os pronomes de tratamento, que são aqueles que nós utilizamos para nos dirigir ao nosso interlocutor. Além dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes possessivos, que, como o próprio nome diz, indicam posse. Temos os demonstrativos, que indicam a posição de algo no discurso, sendo que essa posição pode ser relacionada ao tempo, ao espaço ou ao discurso. Já os pronomes indefinidos são pronomes que passam uma ideia imprecisa e estão relacionados à terceira pessoa do discurso. Já os pronomes interrogativos, como o próprio nome sugere também, são utilizados em interrogações, em perguntas. E, por fim, os pronomes relativos, que indicam a relação entre os objetos ou as pessoas dentro do período. Nesse exercício, nós temos o poema Ausência, de Mauro Mota, e na sequência nós temos esse poema reescrito
usando pronomes diferentes, usando o pronome elas no lugar. Então fica assim: elas vestiam diante do espelho os vestidos de viagem, e o espelho partiu-se ao meio, querendo, aí nós temos essa lacuna, a imagem. Para preencher essa lacuna, nós temos as opções: prendê-la, prendê-las, prender-vos, prender-lhe e prender-lhes. Aqui eu estou fazendo uma referência a elas. O espelho queria prender a imagem delas, então é plural. Então eu já vou eliminar a alternativa A, que traz prendê-la, a alternativa C, que traz prender-vos, e a alternativa D, que traz prender-lhe. Fico apenas entre a B, prendê-las, ou E, prender-lhes. Então, repetindo, elas vestiam diante do espelho os vestidos de viagem, e o espelho partiu-se ao meio, querendo prender-lhes a imagem. Por quê? Porque aqui eu tenho o lhes com função de objeto indireto. Então, se eu tenho o pronome oblíquo com função de objeto indireto, o correto é lhes e não las. Então, aqui, querendo prender-lhes a imagem. Alternativa correta, então, letra E.